No vídeo de hoje a gente juntou os top 5 absurdos da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa. Nesse vídeo você vai ver ela explicando a diferença entre psicopatas e sociopatas. Ela também comenta um pouco sobre aquele caso do mendigo. Esse mesmo que você tá pensando. Vamos pro vídeo. Cheque em branco. O Nem cheque Pix, né? A falta de amor do psicopata, ela atinge a ele também? Tipo, ele não tem amor próprio, será? Não, ele tem muito amor próprio. Ele tem a sensação de que quem não é psicopata é um pessoal medíocre, burro e cheio de mimimi. Então, o psicopata, por exemplo, uma pessoa que chora, vê um filho nascer, ele acha, fala, que palhaçada. Porque ele não tem esse sentimento. Ele literalmente não tem. Tá. E não é assim, não tem por mãe, não tem por pai, não tem por filhos. Ele, em geral, monta uma família para ter um álibi social, para ele galgar estruturas sociais mais sofisticadas. Então, por exemplo, médicos, a gente sabe de médicos. Eu estou falando porque no meu livro eu fiz questão de botar, não é porque é médico que é bonzinho, não é porque é pastor que é bonzinho. Não é porque... nada. É juiz. É juiz. A gente tem psicopatia em todos os lugares. Em todos os lugares, em todas as profissões. Porra, CEO, 4% é coisa pra caralho, Bia. Mas veja bem, 4% entre leves, moderados e graves. Grave, que aí a gente vai para aquele que mata, ou aquele mais grave ainda, que mata ritualizado, que é o serial killer. O serial killer, ele é necessariamente psicopata. Com certeza. Tá. E existem crimes que somente um psicopata pode cometer. Isso Uns é uma crimes coisa. muito cruéis, você tá falando? Total. Não tem aqueles crimes que você fala assim, caramba, quem faz isso? Um psicopata. Porque ele não tem sentimento. Foi o que ele falou. Você falou desse que assassinou o Leandro, a Suzane, né? Von Stoffner. A Suzane acabou ela que programou toda a morte dos pais, Isso. ela que orquestrou como queria que fosse, ela ficou assistindo, quase que dirigindo, né? O assassinato do pai e da mãe. Ela logo depois foi para o motel comemorar com o namorado, E né? 2 dias depois, ou no dia seguinte, Deu um do churrasco. enterro, deu um churrasco. Deu um churrasco. Então, é tipo assim, eles não têm... Nada. Eles não têm o semancol. Tá lá nos autos, o primeiro policial que chega na casa, ele fala assim, olha, com todo tato, todo jeito... Para não deixar ela traumatizada. Olha, seus pais estão mortos. Ela falou, e agora, o que a gente faz? Vamos para a delegacia? Chama... Você entendeu? Tipo, E depois ela já queria saber da herança. Então, tipo, ela não... E pior que eles dão muita brecha. Porque como ele... Não é que ele finge, ele não sabe. Ele pensa assim. Ele nasceu assim, então ele não é um fingimento. E como não é um fingimento, ele não percebe muitas vezes essas falhas. Exatamente, porque para ele atitude. não é absurdo. Seria um crime hediondo. Entendi. Ô, Bia, a gente tava falando aqui dos psicopatas que eles são 100% razão e 0% emoção. Mas então eles são muito burros, né? Porque, pô, tem algumas... Esse tipo de atitude, por mais que ela seja pensada, não sei o que e tal, ela é meio imbecil, não é? Não sei, pelo seguinte, racionalmente, eles são muito estrategistas. Por exemplo, o psicopata no sistema penitenciário, ele é aquele que vai estudar, vai pedir livro e vai ter a pena diminuída. E vai se comportar muito bem. Ele vai ficar bem no sistema penitenciário. Ele fica bem, ele ali começa a coordenar tudo, ele estuda, ele diz ao advogado o que deve fazer, o que não deve fazer. Agora, ele tem uma fraqueza, que é a memória. Você concorda que a nossa memória tem um componente afetivo muito grande? Com certeza. Né? Por isso que a gente tem trauma, né? Porque gruda ali. Muito bem. O psicopata, ele não tem esse detector. A memória dele não detecta como aquilo é uma coisa desagradável, porque para ele não é. Então, o que acontece? Ele se repete. Entendi. Por isso, do vereadorzinho, né, lá do Rio, que matou o menino... O Jairinho. O Henri. Henri Borel. Por isso que assim que estourou, foi dia 8 de março, eu me lembro,
eu estava fazendo uma live na segunda-feira seguinte, aí entraram e perguntaram. Eu falei, gente, eu ainda não sei, mas olha só, se foi ele, eu digo o seguinte, se foi ele, com esse nível de perversidade, estamos diante de um psicopata. É que ele matou o garoto de porrada, não é? Exatamente. Foi de porrada. Exatamente. Que é a coisa do prazer. O psicopata tem prazer de ver o outro sofrer, de subjugar. Ele tem prazer, mesmo. Não é prazer sexual. O prazer é você ter ali a criança, ou seja lá o que Tem for, uma vida na implorando. Vida e morte, Vida e morte na mão. E aí, eu falei assim, é muito simples. Se ele é só procurar. O regresso. Eu te chamo de HPP, História Patológica Pregressa. Todo psicopata tem um HPP. Olha Sempre. que interessante. Sempre. E quanto mais grave, mais ritualizado e mais você vai achar. E aí foi pipocando, né? Quando eu fiz a análise, eu fiz ali no dia seguinte, e eu me assustei, porque, de novo, ele se colocou dentro da cena, sem perceber. Porque teve um momento que ele fala assim, mas como é que a gente ia saber que ele tinha todos os hematomas? E olhou na lembrança como se estivesse olhando o menino ali. Na hora eu gelei, eu falei, caraca, como é que ele lembra de uma cena que ele não estava lá? E aí eu tive essa mesma percepção, eu falei assim, busca o passado desse cara, porque ninguém Sempre. parte do zero para um nível de morte Perversidade? dessa, de perversidade dessa. Não existe. Ele pode ter treinado, porque tem o requinte, né? Refinar a psicopatia, né? O prazer dele. E tem ele uma vai coisa, refinando e escalando, ele vai né, doutora? refinando e escalando, exatamente. O que acontece com o psicopata? Ele vai, quanto mais grave isso acontece, ele vai vendo que aquilo vai ficando mais ousado. Aí ele quer mais dificuldade, ele quer mais o risco, ele tem um prazer com isso. Então ele vai sofisticando a maldade. Mas existem também as mulheres... Deve ter umas mulheres presas a psicopata. Claro, claro. Mas assim, a gente tem hoje que tem mais homens psicopatas que mulheres. Mas por quê? Por conta da testosterona. É mesmo, é? Mas não é que não existe, tá? As Não, tá, mas mulheres- assim, você está dizendo que existem Sim. mais homens psicopatas do que existem mulheres. mais homens Você acha que não tem por psicopatas. causa da oportunidade também? Eu acho que o homem Compleição lida física, melhor com... oportunidade de liderança. Por exemplo, serial killer é difícil uma mulher, porque você precisa... Aquela coisa de esquartejar, aquela coisa ritualizada, precisa de força física. Isso. A mulher, ela tem a psicopatia também, mas ela exerce de outra forma. Mais por um envenenamento, não é? Envenenamento, você É. lembra? A corte, aquelas rainhas, elas tinham um anelzinho que botava o veneno ali e fazia na bebida. Aquela síndrome de Munchausen, será que por procuração, ou seja, você fazer a pessoa ficar doente, você acha que tem uma psicopatia ali? Eu acho engraçado, eu acho que tem uma perversidade. Não é? Porque a pessoa sabe o que está fazendo. E nesse caso, muitas são mulheres, né? Muitas são mulheres. Mas você vê que é uma coisa dissimulada. A maldade feminina, a perversidade feminina, ela é muito mais escamoteada. É um envenenamento. A própria síndrome de Munchausen, É. o que acontece? É um É um envenenamento, envenenamento lento. Que você vai E fazendo com das prazer pessoas. de ver que a pessoa está ali definhando. Dependente, definhando. É uma psicopatia, assim. Não tem como. Você E faria é mais isso. característico mulher, né? Mas por quê? Porque é dissimulado. É. Por isso que custa. Tem um filme que eu acho que é... Não é a culpa, É o não. mais famoso? Fuja. Daquela menina É o ficou Fuja? muito famosa, que a mãe... Eu não me Isso, lembro. é mas- Fuja. É Fuja? Acho que é. Fuja é, na verdade, um rapaz negro que começa a namorar com uma menina Então não é branca. Não é esse não. Não é E esse aí- não. É Você É tá uma, falando. menininha, hipnotizado. é uma menininha carequinha que vai estar com óculos redondos, assim. E É. depois descobriu-se que... E ela mata a mãe, né? Mata a mãe No final, ela mata a mãe. Mas a menina vivia paraplégica. Ela dava É. remédio pra menina não poder andar. É. Entendeu? Então, vomitava. tem que ter uma perversidade. Você não faz isso. Sem algum De graça. nível de prazer em subjugar o outro, né? O Ted Bundy. O Ted Bundy, quando ele matava as vítimas, ele dizia claramente: o que me excita mais é ver uma pessoa Agonia. que vai morrer, olhar para o olho dela e vê-la implorar pela vida. E eu decido a hora que ela vai morrer. Eu sou Deus, ele fala. Que eu tenho o poder de decidir a hora que eu desligo a vida. O tesão dele era esse. Eu também pegava dinheiro. É. Ô, Bia, deixa eu te perguntar, teve aí recentemente, tem uns meses,
aquele caso muito famoso lá do mendigo. Ah, sim. Que saiu Sim. Que, na verdade, parece que a moça o encontrou e queria muito transar com ele e tal. Tu chegou a estudar esse caso? Sim. O que você tem sobre esse caso aí? Vamos lá. A moça que chega e olha pra ele, você é Jesus, Jesus pediu pra eu dar. O que eu falei sobre a bipolaridade e euforia? Hipersexualidade, grandeza. Imagina, ela vai dar pra Jesus. Né? Aquela mulher nitidamente estava fora. Em euforia, delirante. Então, você vê que ela tinha um delírio, e o delírio do eufórico é um delírio de grandeza. Jesus é uma grandeza, gente. Com certeza. Né? Então, assim, ela estava doente. Ele presta um tostão furado. Psicopata. É mesmo? O quê? Não tenho a menor dúvida. Falei isso para todo mundo. Eu falei, gente, esse cara, vamos ver HPP, História Patológica Pregressa, o que acharam? O que acharam? Que ele já tinha sequestrado, participado de roubo, essas coisas. Ameaçado gente de morte. Na entrevista dele, ele parecia ser muito, muito narcisista no sentido de controlar. Totalmente narcisista. E todo. Totalmente manipulador. Manipulador, eu vi isso. Manipulador. Ali só tinha uma coisa. Eu acho que ele era psicopata. Não do tipo que mata, mas faz tudo para se aproveitar. E ele tinha uma coisa, é óbvio que ele tem ali um alcoolismo crônico, você vê pela face. Ele tem uma face de alcoolismo. Tá curtido já, né? Tá curtido. Aquilo ali tá curtido. Já tem cirrose, tem algum nível de cirrose pelo tipo de inchaço que ele tem. Um cara totalmente descontrolado, aquele cara estava na Sapucaí esse ano. Abraçando todo mundo, falando com todo mundo, beijando todo mundo, uma coisa absurda. Bia, assim, longe de mim defender qualquer um dos lados aqui, é só mesmo porque as informações que chegaram... Eu só fico com pena dela. Ela precisava ser preservada. Me parece que tem uma família que fez isso. Fez o quê? Preservou ela, internou ela, Tá. Ela voltou para casa, o marido não deixou ela. Foi bacana isso. O cara ficou ali tomando paulada, porque teve gente dizendo que ela é uma prostituta, que ela dava para não sei quantos mendigos, ia fazer sopão dos mendigos e dava para o mendigo. Gente, era óbvio ali. E ele, um cara que tinha muito passado. Você lembra que ele contava uma história assim? Porque eu larguei minha ex-mulher para liberar a vida dela. Ele era muito ele generoso. Era sempre que dava as cartas. Tudo ele tinha generoso, um motivo. Ele salvou a vida de não sei quem. Ele isso era aí. Assim. Isso é um puta narcisista. Agora, narcisista, quando junta com algum grauzinho de perversidade, aí, meu filho, é o tal do estelionatário. Ele é um típico estelionatário. Tá, olha só, de novo, não é pra defender ninguém, mas assim, eu não sei, pelo que eu sei, ele tava ali, passou um carro com a mulher bonita e falou que queria transar com ele. Se eu fosse um... Ele, o mendigo. Sujo, fedorento. Sujo e fedorento. Vamos lá. Acontece isso comigo? Sabe o que você ia fazer? Porra, Você tá sozinha, aí ia ver que a sogra tava lá. Olha só. A sogra tava lá? Tava. No primeiro contato teve. Indo atrás dela, porque o filho sabia que ela não estava bem. E outra, ele foi fazendo, para mim, ele foi fazendo testes de sensibilidade, ele foi escalando, e essa parte ele não quis contar. Exatamente. Como assim? Por exemplo, quando ela foi pregar, que ela já estava em euforia, ela achando que ia converter todo mundo, ele faz o seguinte, ele fala assim, me dá a Bíblia. Isso antes de tudo No mesmo dia, só que entre 10 e 11 da manhã. Tá. Tipo assim. E aí ela vai para casa, a sogra tenta prender ela escapa e vai buscar ele. Mas ali, quando estava ainda de dia, ela encontra ele no centro da cidade, e aí a percepção, inteligência emocional desses caras, né, a presa, ele falou assim, me dá a Bíblia. Ela dá a Bíblia. Você entendeu que ele já se bota ali para ser convertido diante dela? Aí depois ele fala, me dá um abraço. Ela dá um abraço. Aí ele fala, me dá um beijo. Ela dá um beijo. E aí que eles combinam de se encontrar mais tarde para transar. Ele foi testando. Sacou? Ele foi testando Ele e vendo onde que ele bobinho. podia. Ele não é bobinho. Ele não é bobinho. De bobo não tem nada. Ele sai fora. Chega uma hora que ele pede ajuda para sair. Psicotiza, você falou. Tem aqueles que psicotizam quando faz isso, né? Tipo assim, psicotiza assim, abre um quadro psicótico, sai da realidade, começa a ouvir coisas, começa também Nesse caso é uma doença. Sim. É o gatilho
Submeter ele àquela maldade faz com que ele saia da realidade mesmo. Uma forma de defesa também. Descolar da realidade. Descolar da realidade, que é uma realidade que não dá para segurar. Suportar mais. Exatamente. Interessante. Então, sociopata e psicopata, sociopata só não existe mais. A gente não usa, porque hoje já está muito provado, né? 2 cientistas brasileiros, que foi o Jorge Mol Neto e o Ricardo Oliveira, receberam em 2001 o prêmio porque eles revelaram a neuroimagem funcional do psicopata. Eles viram que não funciona mais. Entendi.